Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 19, Crescimento Econômico e Imperialismo. Então, após a independência no século XVIII, os Estados Unidos se tornaram exemplo e inspiração para os outros países do continente americano. Contudo, no século seguinte, o espírito imperialista se sobrepôs. Se liberdade e emancipação foram princípios que nortearam a história estadunidense, nem sempre esses valores foram observados em sua relação com as nações latino-americanas. No início do século XIX, o expansionismo era uma política de Estado inspirada na doutrina Monroe, cujo lema era a América para os americanos, ou melhor, a América para os estadunidenses. Em 1846, diversos territórios que pertenciam ao México foram anexados. E após vencer a Guerra Hispano-Americana, em 1898, os estadunidenses intervieram em diversos países da região. Granada, Haiti, Honduras, Nicarágua, Cuba, Porto Rico, Panamá e o próprio México fazem parte da longa lista. Então, a gente viu que o imperialismo norte-americano, no final do século XIX, consolidaram a força econômica daquele país. E a área de influência foi a América Latina. Então, o crescimento econômico estadunidense. A vitória da União na Guerra da Secessão Americana permitiu consolidar nos Estados Unidos o modelo econômico liberal, defendido pela burguesia industrial, financeira e comercial no norte do país. Várias pequenas fábricas de carvão e aço passaram a ocupar cada vez mais espaço na antiga economia agrícola artesanal. No campo, a mecanização da agricultura aumentou enormemente as áreas de cultivo e a produtividade. O desenvolvimento da pecuária nas planícies do oeste, que teve como consequência o extermínio dos povos nativos, transformou a região em portuárias, ou em imensos currais. A construção de extensas ferrovias que ligavam diversas regiões portuárias ao interior do país e facilitavam o transporte de matérias-primas, pessoas e mercadoria, foram essenciais para a expansão econômica estadunidense. A construção de ferrovias transcontinentais foi uma marca do otimismo tecnológico e modernizador do período. Revelava a mentalidade e o orgulho dos estadunidenses em ocupar o vasto território do país e em criar vários meios para explorar os seus recursos naturais. A modernização também se estendeu aos meios de comunicação, como o aperfeiçoamento do telefone, a criação da máquina de escrever, por exemplo. E em 1900, a força da economia dos Estados Unidos despontava em vários setores. Além de possuir a maior malha ferroviária, o país já ocupava o primeiro lugar na produção mundial de aço. Então, a terra de liberdade e das oportunidades passou a ser os Estados Unidos. O desenvolvimentismo econômico e a política do governo dos Estados Unidos de conceder terras para a ocupação do Oeste atraiu cada vez mais muitos imigrantes para o país a partir da segunda metade do século XIX. Divulgava-se a ideia de que o país era a terra para a liberdade e as oportunidades. A maioria dos imigrantes eram ingleses, irlandeses, alemães, canadenses, chineses e mexicanos. Foram para os Estados Unidos por diversos fatores. No caso dos europeus, que constituíram a maior parte dos imigrantes, a razão principal foi o processo de modernização capitalista nos campos, que criou uma massa de camponeses sem terra e sem trabalho nas cidades industriais europeias. Nos Estados Unidos, porém, os imigrantes assumiram os trabalhos mais árduos, geralmente como pequenos agricultores ou trabalhadores braçais nas ferrovias, na construção civil e nas indústrias, onde recebiam péssimos salários. Isso contribuiu para aumentar as desigualdades sociais no país.
Outro obstáculo à integração socioeconômica de muitos imigrantes era o preconceito, principalmente contra os católicos e os não-europeus. Esse preconceito resultou até mesmo em medidas anti-imigratórias. Aí vem a urbanização acelerada. Aí nós temos uma imagem da cidade de Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos. Aí é uma rua bem movimentada. Isso era em 1901. Então, com a acelerada industrialização e a chegada maciça de imigrantes, algumas regiões dos Estados Unidos tiveram um grande desenvolvimento urbano, que se concentrou principalmente na área dos Grandes Lagos, na costa do Oceano Pacífico e no nordeste do país. Um exemplo desse crescimento foi a cidade de Nova York, né? Então, a população urbana dos Estados Unidos saltou de 15% em 1850 para 40% em 1900. A expansão urbana no país, somada à consolidação de um sistema ferroviário ligando as costas leste a oeste, foi fundamental para a formação do mercado interno e para o surgimento de classes médias numerosas, ávidas por adquirir bens e orgulhosas das conquistas materiais garantidas pela prosperidade estadunidense. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos despontava como uma das maiores economias capitalistas do mundo, uma mentalidade que valorizava o individualismo competitivo se consolidava no país. A crença nos Estados Unidos como terra da liberdade e das oportunidades se associava à ideologia do Destino Manifesto, que nós vimos na aula passada. Então, a relação dos Estados Unidos com os países latino-americanos se tornou o imperialismo dos Estados Unidos sobre a América Latina. Então, como a gente já viu, a ideologia do Destino Manifesto, ela foi um dos argumentos dos Estados Unidos para policiar a América Latina e garantir os seus interesses econômicos e políticos. Um dos seus ideólogos foi Josiah Strong. Afirmava que, se prevejo corretamente, essa poderosa raça avançará sobre o México, a América Central e a América do Sul. Essa raça está predestinada a suplantar raças fracas, assimilar outras e transformar o restante até toda a humanidade ser anglo-saxonizada. Isso foi uma citação de Josiah Strong. Então, a primeira fase da expansão dos Estados Unidos ocorreu com a ampliação das fronteiras da costa atlântica à costa do Oceano Pacífico. E nessa fase, o país obteve diversos territórios por meio de compra ou de conquistas. Na segunda metade do século XIX, com o avanço da industrialização no país, os Estados Unidos estenderam sua política imperialista para a América Central e a América do Sul, por meio de empresas mineradoras no Chile e na Bolívia, petrolíferas no México e na Venezuela e açucareiras em Cuba, e fruticultoras na América Central. Então, os Estados Unidos não construíram um império colonial administrado diretamente por autoridades da metrópole, como fizeram os europeus. Eles optaram por um imperialismo informal, com o qual lucravam milhões de dólares ao longo do século XIX e o início do século XX. Então, aí nós vamos ter a política do Big Stick. O que seria isso? Então, a partir da segunda metade do século XIX, o imperialismo estadunidense na América Latina assumiu uma política de portas fechadas para qualquer outra potência. Essa política era derivada da doutrina Monroe, né? Que passou a ter um viés imperialista, adotado pelo presidente, então, Theodore Roosevelt. Sua interpretação da doutrina conhecida como Corolário Roosevelt concebia a intervenção estadunidense como um direito e um dever para manter a ordem e principalmente os interesses dos Estados Unidos no continente. Então, Roosevelt inaugurava, sim, a política do Big Stick, que sintetizava com base na ideia de falar mansinho e carregar um grande porrete. Então, falar macio e carregar um grande porrete, essa era a política do Big Stick,
De acordo com ela, os governos latino-americanos deveriam cumprir suas obrigações financeiras com os Estados Unidos e adotar políticas de proteção aos interesses econômicos das empresas estadunidenses. Caso eles não cumprissem essa determinação, poderiam sofrer intervenções armadas. Essa política está diretamente relacionada ao chamado pan-americanismo. Então, aí nessa charge nós temos: a América não é dos americanos? Claro que é, mas vocês são sul-americanos. Quer dizer, deixava claro que o poder estava nas mãos de quem? Do tio Sam. Então, os movimentos doutrina Big Stick, né? E aí, ó, falar manso, falar macio e um grande porrete, né, na mão para intimidar os pequenos. Né? Essa era a política, né, que sintetizava os estadunidenses. Então, o Big Stick foi o slogan usado pelo presidente estadunidense Theodore Roosevelt para descrever o estilo de diplomacia qual especificava que os Estados Unidos da América deveriam assumir o papel de política internacional no Ocidente. As intenções dessa diplomacia era proteger os interesses econômicos dos Estados Unidos na América Latina. Essas ideias levaram à expansão da US Nerve e a um maior envolvimento nas questões internacionais, que tudo isso levou à diplomacia do dólar. Depois vieram o caso de Cuba, né, em 1898, a Guerra Hispano-Americana e as consequências. Cuba era a principal colônia da Espanha no Caribe, mas a sua colônia açucareira era, em parte, digamos assim, dominada por americanos. Então, a Guerra de Independência Cubana, de 1895 a 1898, causou violência, desordem, que ameaçou os negócios americanos na ilha. Então, em abril de 1898, os Estados Unidos reconheceram a independência de Cuba com a Espanha e afirmaram que não tinham interesse em anexar a ilha aos Estados Unidos. Entretanto, em seguida, em guerra contra a Espanha. Então, os Estados Unidos venceram a guerra e anexaram as Filipinas, a Guatemala e o Porto Rico. Então, aí a gente vê que, por suas posições geográficas e estratégicas, a sua proximidade com o sul dos Estados Unidos despertou em Cuba os interesses, né, dos estadunidenses. Então, o volume de comércio entre Cuba e os Estados Unidos era significativo e os investimentos estadunidenses na produção de açúcar e mineral, como ferro, manganês e níquel, alcançavam níveis extraordinários no final do século. Então, a Guerra de Independência de Cuba, que ocorreu nos anos de 1895 e 1898, fizeram com que os cubanos, liderados por José Martí e com a ajuda dos Estados Unidos, derrotassem as tropas espanholas. Né? Porém, essa ajuda teve um custo alto para Cuba, porque após a morte de Martí, os estadunidenses submeteram a ilha a uma vergonhosa tutela. O novo país, então, né, teve que, após a morte de Martí, o país independente foi obrigado a incluir em sua Constituição a emenda Platt, né, que vigorou até 1901. Então, os norte-americanos não cumpriram os acordos feitos com os cubanos durante o processo de independência e a ocupação de Cuba de 1891 até 1902. A emenda Platt, que nós falamos agora, em 1901, foi colocada na Constituição cubana. Os Estados Unidos tinham o direito de intervenção militar no país. Era uma emenda que foi abolida em 1934. A independência oficial de Cuba ocorreu em 1902, mas a ilha, na prática, virou uma semicolônia dos Estados Unidos, que ampliaram o domínio sobre a economia cubana. O Tratado Cubano-Americano, né, fez com que os Estados Unidos arrendassem, em caráter perpétuo, a base militar de Guantánamo, que é controlada até hoje pelos americanos. Então, aí, left embargo, ou seja,
Cuba estava, né, sob a tutela dos estadunidenses. E aí a ilha de Guantánamo, como nós falamos agora há pouco, né, que a emenda Platt representou o domínio militar, político e econômico dos Estados Unidos sobre Cuba. Além disso, resultou em uma série de governos corruptos e incompetentes, como o Fulgêncio Batista, que subiu ao poder em 1933 e foi deposto em 1959, até a Revolução Cubana acontecer, liderada por Fidel Castro. E aí, enfim, a questão do Panamá. O Panamá era um território da Colômbia, com grande importância estratégica, porque era um local ideal para a construção de um canal ligando o Atlântico ao Pacífico. Então, a criação da República do Panamá é um exemplo do domínio imperialista dos Estados Unidos na América Latina. Por volta de 1888, uma empresa francesa começou a construção do Canal do Panamá, que pertencia à Colômbia. O canal interligava o Atlântico ao Pacífico. A companhia enfrentou uma série de dificuldades e, por falta de recursos, propôs a venda do projeto ao governo dos Estados Unidos por $40 milhões em 1902. Claro que a Colômbia não aceitou o tratado proposto pelo governo estadunidense, pois feria a soberania colombiana, uma vez que o controle do canal ficaria nas mãos dos Estados Unidos. A companhia francesa, no entanto, interessada em concretizar o negócio com os Estados Unidos, começou a incentivar uma revolta interna dos panamenhos contra o domínio colombiano. Então, os Estados Unidos enviaram navios de guerra para a região. A luta pela independência do Panamá começou em novembro de 1903. A esquadra estadunidense impediu a entrada de tropas colombianas, colaborando para a vitória dos rebeldes, e organizou-se rapidamente um governo provisório no novo país, que ficou conhecido imediatamente pelos estadunidenses. Sem a interferência da Colômbia, os Estados Unidos e o novo país independente assinaram em 1903 um tratado pelo qual os Estados Unidos concordavam em pagar $10 milhões por um controle perpétuo do canal, mais $250 mil anuais a título de arrendamento. Em 1977, depois de décadas de protestos panamenhos, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e do Panamá, general Omar Torrijos, assinaram um novo tratado que substituíam aquele acordo, transferindo o controle do Panamá, do Canal do Panamá, a partir de 1999, o que de fato ocorreu. Então, a intervenção do Panamá, de 1903 até 1904, deu aos Estados Unidos um incentivo à independência do Panamá, que era um território colombiano, para construir e controlar o canal. E, através desse tratado, o Panamá concedeu aos Estados Unidos o território para a construção do canal, que era a zona do canal, que ficaria sob o controle dos americanos em troca desse arrendamento perpétuo. Era para a vida toda. Só que o Panamá transformou-se em um protetoriado dos Estados Unidos. O Canal do Panamá foi construído de 1907 até 1914, foram 7 anos, e a zona do canal virou, na prática, uma colônia americana até 1999, quando, finalmente, o canal voltou para os panamenhos. Obrigada e vamos às nossas atividades.